Estamos começando aqui a sexta-feira, né? Nossa manhã de sexta-feira da Semana do Cérebro, com essa palestra incrível. E para começar, eu vou ler um poema para vocês, da escritora Florbela Espanca. Ela é uma poetisa portuguesa. E eu acho que esse poema tem tudo a ver com a mesa, e a história dela também é uma história bem forte, bem significativa. O nome do poema é Sem Remédio.
Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor. A minha porta, e nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto este pavor, este frio que anda em mim e que gelou, e que de bom me deu nosso Senhor. Se eu nem sei por onde ando e vou, sinto os passos de dor, essa cadência, que é já tortura infinda, que é demência, que é já vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda, sem remédio, andando atrás de mim, sem me largar. Bom dia, pessoal. Estamos abrindo aqui nossa primeira mesa, né, do nosso último dia de Semana do Cérebro. Também gostaria de trazer um poema para vocês, para complementar aí o poema que a Bia trouxe. E o poema se chama Poema em Linha Reta, do Fernando Pessoa. E é assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi, senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil, ó príncipes, meus irmãos? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Ah, estou farto de semideuses. Ah, onde é que é a gente? Onde é que é a gente no mundo? Bom, Bia, você pode ler o currículo do. A gente vai reler os currículos, né, dos nossos palestrantes aqui que estão iluminando a nossa mesa. É, Vou ler primeiro o currículo do Dr. Igor, e depois leio o currículo do professor Velasquez. Vamos lá. Dr. Igor Emanuel V.M. Gomes é psiquiatra da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, MEAC, Universidade Federal do Ceará. É coordenador do Psicomater, Serviço de Saúde Mental Perinatal da MEAC, UFC, membro da Comissão de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental da Mulher, Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e preceptor da Residência Médica em Psiquiatria, UFC e HSM Frota Pinto. Professor Velasquez, né? Carlos Velasquez Rueda, é originário do México, graduado em instrutor de música na Universidade de Guadalajara, mestrado e doutorado em música antiga no Conservatório Nacional de Música do Ramsey, na França, pós-doutorado em filosofia da educação pela Universidade do Minho e em estudos culturais pela Universidade de Aveiro, ambas em Portugal. Professor titular da Universidade de Fortaleza, atuante nas áreas de estética, história da arte e mitologia. Participou do grupo de implantação do curso de graduação em Belas Artes na Universidade de Fortaleza, programa que coordenou até julho de 2012.
Atualmente coordena o movimento investigativo transdisciplinar do Homem, o Mito, e colabora como pesquisador do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, CLLC, da Universidade de Aveiro, UA de Portugal. É membro honorário do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Vou passar a palavra para a Bia agora. Ravi Gabriel Ponte é graduando em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, é ex-monitor da disciplina Neurociências e Psicologia, é organizador da Semana do Cérebro desde 2016, é coordenador científico da Liga de Extensão Sinapses, premiado com o trabalho A Gamificação como ferramenta lúdica de ensino no Brain Congress 2020. Passo a palavra para vocês. Ai, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, tá? Sim. Gratidão. Nós que agradecemos a possibilidade de estar aqui com tão dileta mesa e comissão organizadora, né? É uma felicidade estar compondo aqui esse momento. E muito difícil falar depois de grandes poetas lusófonos, né? Fernando Pessoa, Flobela Espanca. Então, é um desafio. Me sinto envergonhado, mas vamos aqui fazer o que é possível dentro dessa nossa apresentação, tá, pessoal? Então, eu vou aqui fazer o meu compartilhamento de tela. Vocês só me dizem se está tudo ok, vocês conseguem me ver? Tudo certinho, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma apresentação sobre o filme do Coringa, né? O que eu chamei aqui de uma análise psiquiátrica cinematográfica, se é que isso existe, tá? Vamos tentar dar aí uma visão a partir de algumas capturas de tela e mostrando não somente a parte psicopatológica, mas um pouquinho de linguagem do cinema também, para que a gente entenda como que isso se enquadra no todo, tá? Eu começo falando um pouquinho de Gotham, né, o que eu chamei aqui de um macro personagem, porque, como já cita José Ortega y Gasset, o homem é o homem e a sua circunstância. Ele está inserido no seu meio e, portanto, ele vai se manifestar de acordo com ele. Então, a primeira cena do filme, o primeiro take, já mostra isso, né, dizendo que Gotham está cheia de lixo, que o lixo está se empilhando, que a cidade está se tornando um pântano. Isso fala muito a respeito da decadência moral de Gotham, né? O lixo não é somente o lixo físico, mas o lixo emocional, sobretudo no que tange ao transtorno mental, como a gente vai extrair daqui a pouco. E aqui o nosso caro Arthur Fleck, né, escutando, se maquiando e ouvindo a rádio nessa cena, falando justamente, né, isso, do cheiro horrível da cidade repleta de ratos, e a cinematografia, a fotografia sempre esverdeada do filme não quer falar somente sobre o Coringa e o seu cabelo verde, porque o verde no cinema, na linguagem da psicologia das cores, ele é muito referente ao nojo, à ojeriza. E é isso que o Arthur Fleck sente a respeito de Gotham. Então, eu queria dar um pouco essa passeada cinematográfica sobre as cores, né? E você vê como exceção que sempre que a mãe dele está presente em cena, as cores modificam, elas ficam outros tons mais pastéis, rosas, um pouco mais colorida a vida dele, que aquela mãe representa ali, né, simbolicamente, o único apoio que ele tem do ponto de vista emocional, tá? Mas, saindo agora dessa parte do cinema estrito senso e abrindo um pouco para uma análise psiquiátrica, né, digamos assim, sempre ressaltando que nós estamos falando de uma obra de ficção, portanto, tudo aqui é lucubração, é especulação ou psicose minha, tá? Então, vamos lá conversar juntos sobre isso. Nos escritos dele, quando ele leva esses escritos para assistente social, cujo nome eu não me recordo, fala o seguinte: eu espero que minha morte renda mais que minha vida. Seria um quadro depressivo, e com um pouco mais de cuidado eu consegui extrair aqui dessa captura de tela o seguinte: eu não quero morrer com as pessoas simplesmente passando por cima de mim. Eu quero que as pessoas me vejam. Então, essa necessidade de ser reconhecido, a gente pode ver aqui um pouco de autocrítica, né, de menos-valia, né, Arthur Fleck se diminuindo, achando que as pessoas não o enxergam, ou talvez, de fato, não o enxerguem mesmo, como a gente consegue ver adiante no filme. De toda forma, a gente pergunta aqui, será que tem um sintoma depressivo? Será que o Arthur Fleck tem mais do que isso? Será que o sintoma depressivo é secundário a alguma coisa? E é isso que a gente vai tratar ao longo aqui dessa exposição. A gente vê também algumas cenas sexuais, né, nos cadernos do Arthur Fleck, por mais de uma vez, a gente vê mulheres despidas. Então, será que existem alguns pensamentos patológicos nesse sentido?
pensamentos parafílicos, que a gente chama, né, a antiga perversão sexual, como é que a gente insere isso na personalidade do futuro Coringa? A gente vai entender já já. E a gente começa a trazer um pouco aqui, sempre na cinematografia verde, né, notem aqui no detalhe do ônibus, por exemplo, a gente vai enxergar aqui o riso patológico, a condição do Coringa que já nos é apresentada muito rapidamente no filme. Então ele diz aqui, né, perdoe minha risada, eu tenho uma doença, e ela é uma doença que causa risada incontrolável. Que doença é essa? Será que ela existe? Que tipo de acometimento cerebral é esse? Pois bem, a gente está falando do riso patológico ou do afeto pseudobulbar, que é uma outra nomenclatura mais técnica para essa condição. Então, sim, ela existe, e aí eu trago esse artigo, uma revisão de 82, um estudo seminal, um estudo, né, de base, bem antigo já, falando de algumas potenciais causas e manifestação também dessa doença. Então, o riso patológico ela pode ser de doença neurodegenerativa, né, como uma esclerose lateral amiotrófica, como, por exemplo, também pode dar riso patológico, tumores cerebrais, transtornos mentais, eu coloquei questionado aqui, porque isso não é muito abordado na literatura. Esse artigo cita, por exemplo, os quadros psicóticos por uma desorganização afetiva, o riso patológico e o choro patológico aparecendo também, tá, dentro da psicose, e em quadros do que se denominava histeria, né, que hoje a gente coloca dentro da psiquiatria um pouco dentro do transtorno de personalidade histriônica. Então, esses quadros, por uma desorganização da contenção afetiva, podem se manifestar também, né, com a inapropriação da manifestação emocional. Tá? E os traumas cranianos, que a gente vai se debruçar até mais sobre isso aqui, porque a história do Arthur Fleck traz muito isso do ponto de vista, né, longitudinal, do ponto de vista da sua caminhada psíquica ao decorrer da vida. Então, quando Arthur vai para Arkham State Hospital, né, que é mais conhecido no Batman como Arkham Asylum, né? O asilo Arkham, ou manicômio Arkham, como a gente queira traduzir. Então ele vai entrando aqui para descobrir um pouco dessa história, né? Ele vai investigar através de um roubo de um prontuário. Pessoal, eu estou dando spoiler aqui adoidado, tá certo? Então vamos me seguindo aí de acordo com isso, sabendo dos riscos, tá bom? Então aqui a gente já descobre, né, nessa cena, quando ele rouba o prontuário, aqui ele imaginando uma cena da mãe dele conversando com uma pessoa no hospital, né, no Arkham, dizendo que ele tinha sido encontrado amarrado em um radiador, desnutrido, com múltiplas contusões no corpo e uma lesão grave na cabeça. Então a gente está falando aqui de maus tratos, sobretudo físico, nesse primeiro momento, e com trauma crânioencefálico grave, né, uma pancada na cabeça que levou a uma lesão cerebral. E aí a gente traz um pouco de pesquisa para enriquecer aqui nosso raciocínio clínico, vamos dizer assim, né, que é sobre o diagnóstico e a prevalência do afeto pseudobulbar. Então esse artigo mostra que de 5,3% a 48,2% das pessoas que têm essa lesão cerebral traumática desenvolvem isso, só que aqui a gente tem um porém, tá? Um porém bem importante. Quando as pesquisas se debruçam sobre isso, elas somam riso patológico com choro patológico, tá? Eu não encontrei nenhuma pesquisa que separasse só o riso patológico, mas o fato é que é uma prevalência bem importante. Aí essa pesquisa é muito aberta, né? De 1 a 99%. E aí eu não me satisfiz, fui atrás de outra pesquisa, e essa pesquisa já mais recente, de 2015, traz aí que uma média de 15,5% dos indivíduos que tiveram esse traumatismo desenvolveram também, né, o riso, o choro patológico 1 ano após o trauma, ou seja, não é uma coisa só aguda de um primeiro momento, isso, né, percorre ao longo aí de 1 ano como manifestação psicopatológica do sujeito, tá? E mais interessante é que há uma alta taxa nesses indivíduos de mudanças de personalidade, transtornos do humor, tanto depressão comum como transtorno bipolar também indicado nas pesquisas, e transtorno de estresse pós-traumático. Afinal a gente está falando de situações, né, que muitas vezes vêm de lesão corporal, agressão, acidente de carro, ou seja, situações estressoras que trazem impacto, né, psicossocial, físico e mental, né, digamos assim, embora essa divisão seja muito artificial. Então, poderia ser simples assim, né? Pronto, ele tem riso patológico, isso é tudo ligado a um traumatismo craniano, mas nem tudo é o que parece.
No filme, a gente vê aqui já do meio para o fim, na segunda metade da película, a gente vê aqui essa criação dele, né, que, como se ele tivesse um relacionamento com essa personagem, e depois a gente vê que não, né, aparece essa cena logo em seguida mostrando que era apenas uma alucinação visual do Coringa. Então, Coringa tem uma psicose, ele tem uma alucinação visual. A alucinação visual tem um detalhe, ela é mais comum em quadro orgânico. O que é isso? O quadro secundário a uma condição médica geral. Então a pessoa tem um tumor no cérebro, tem uma pancada na cabeça, tem uma encefalite por Covid, né, por exemplo, e a pessoa pode desenvolver, né, a manifestação psicótica. Mas pode ser uma esquizofrenia também, né, por que não? E esse estudo aqui de 2011 mostra que pessoas que sofreram traumas cranianos têm mais chances de desenvolver esquizofrenia, mais especificamente 65% mais chance. E em pessoas que são suscetíveis, que têm um familiar de primeiro grau ali com esquizofrenia, a chance aumenta em quase 3 vezes. Então, será que o trauma craniano que Arthur Fleck teve não favoreceu o desenvolvimento da esquizofrenia? Faltam várias coisas para o diagnóstico de esquizofrenia, mas a gente brinca um pouco aqui com essas hipóteses diagnósticas, tá? E essa pesquisa mostra, aí a gente já traz um pouco da violência, né, que é uma coisa muito importante no filme. Eu vou falar um pouco menos disso, vou deixar para o Ravi abordar esses pontos, mas a revisão de 11 estudos demonstrou que pessoas com sintomas psicóticos e que já passaram por abusos, por traumas infantis, elas têm 2,5 vezes, né, 2,5 vezes, mais chance de desenvolver violência. Então essa revisão bem ampla, né, conseguiu mostrar isso. Se eu tenho esquizofrenia e eu já passei por um trauma prévio, cuidado, né, eu tenho uma chance maior de ter risco de violência. E outro cuidado, a gente não pode imputar ao paciente psiquiátrico o risco de ser violento, porque nem todo paciente psiquiátrico é violento. Na verdade, os estudos mostram que esquizofrênicos são mais vítimas de violência do que propriamente perpetradores de tal. Então, cuidado para a gente não estigmatizar, né, e gerar essa percepção de que, não, portador de transtorno mental vai cometer crime, tá? E traumas gerais, né, a gente falou de trauma físico, trauma crânioencefálico, mas aqui a gente está falando de outros abusos, né, abusos emocionais, né, a negligência, que fala que a criança foi abandonada, isso ele vai lendo no prontuário, né, esses dados vão surgindo para a gente como espectador. E a gente sabe que o trauma, né, em diversos estudos, eles estão ligados ao desenvolvimento de um transtorno de personalidade, onde a personalidade em si é a própria forma disfuncional do indivíduo ser e estar no mundo. Então, não é uma depressão que é um recorte, né, que incide na pessoa, a pessoa adoece. Mas sim a personalidade vai se desenvolvendo ali de uma forma, né, não muito bem moldada, por assim dizer. E esses estudos apontam, né, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, mas vários outros, como aquele ligado aos traumas também. Borderline, que não tem muitos indícios aqui de que Arthur Fleck tenha personalidade borderline, mas eu vejo muito na internet, né, ele é psicopata, né, que psicopata pode ser colocado como um sinônimo de transtorno de personalidade antissocial, embora na psiquiatria forense tenha uma diferençazinha que a gente pode discutir depois, se for do interesse de vocês, para não tomar muito tempo, tá? Que é um detalhezinho técnico. Mas o fato é que até um desses artigos mostra que violência física contribui mais para a personalidade antissocial. Achei esse um dado curioso que eu não conhecia até então. Mas o que é transtorno de personalidade, né? Aqui imagino que tem algumas pessoas leigas também, então eu já expliquei um pouco o que seria, mas eu queria trazer um dado relevante para a nossa discussão cinematográfica. Ele é um padrão persistente, né, de uma experiência interna e de um comportamento que se desvia das expectativas da cultura do indivíduo. Então, é um indivíduo que tem uma personalidade disfuncional, como eu falei, dentro dos aspectos cognitivos, afetivos, de relação com o outro e de autorregulação do impulso, tá? Isso aí eu acho que fica fácil de compreender. O que chama a atenção é que esse padrão aqui no item D, ele é estável e de longa duração. E o seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência ou do início da fase adulta. E o que a gente vê no filme do Coringa é uma quebra, né? Assim, a gente não tem tanto dado da fase de adolescência dele. É possível que o Coringa tenha um transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, mas parece 2 momentos, né? O Arthur Fleck como uma pessoa muito inibida, esquiva, talvez com traços autísticos, não sei, e de repente ele dá uma quebra que é um pouco progressiva, né? Não é também de um dia para o outro, mas ele dá uma quebra e ele vira ali um cara do mal, né? Então a gente não pode dizer a priori que ele tem um transtorno de personalidade,
porque ele teria que ter esses dados desenvolvimentais, né, ao longo ali da infância e adolescência, para a gente poder firmar melhor por isso. Porque quando é abrupto, a gente não fala tecnicamente de transtorno de personalidade, a não ser que seja secundário a uma condição médica geral. Por exemplo, uma pancada na cabeça, né? Teve uma pancada na cabeça, ele modifica ali o padrão de personalidade, isso sim pode ter acontecido. E uma coisa que me chamou muita atenção, um detalhe, é que nessa cena, o Coringa está conversando ali com a mãe dele, né? E aí ele diz, você me dizia que tinha algo errado comigo, né? A minha condição, que minha risada era uma doença. E aí ele diz assim, esse sou eu de verdade. Será que ele não está falando da personalidade dele? E curiosamente, se vocês assistirem o filme, e eu percebi muitas coisas nessa minha quarta ou quinta sentada para assistir o filme, que ele para muito de ter riso patológico da segunda metade do filme para lá, especialmente quando ele mata aqui a mãe dele nessa cena. Praticamente ele não tem mais risadas depois daqui. Né? Isso me chamou muita atenção. Será que não era uma questão, né, de personalidade, um conflito psíquico relacionado com essa mãe, que a partir do momento que essa mãe morre, vai sendo resolvido? Será que é orgânico mesmo? Será que é da pancada, é do trauma craniano? Ou será que não? Né? Eu fiquei com essa pergunta quando eu assisti dessa vez, um pouquinho aqui de viagem da minha parte, quem sabe. E aqui a gente fala um pouco da história familiar, né? A Penny Fleck com um transtorno de personalidade narcisista, o comportamento bizarro. Faria muito sentido a gente inserir isso aqui na história genética do Coringa. No entanto, a gente não está falando de história genética, a gente está falando de uma mãe adotiva, né? Então, o que tem de contribuição aqui da família, da Penny Fleck, é muito pela questão, né, da doença mental dela e como isso coloca um filho em risco, mas não pelos aspectos neurobiológicos da genética. Tratamento, né? Aqui a gente coloca o seguinte, o Arthur, né, conversando com a assistente social, ela diz, olha, você deve estar melhorando, né? Você está tomando 7 remédios diferentes. E quando o paciente toma muito remédio, às vezes menos é mais, né? Então o paciente está tomando muito remédio, será que a gente não está falando de um transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade precisa da psicoterapia, né? Cadê a psicoterapia aqui, né? Não foi falado nesse momento e nenhum outro momento do filme. Então, será que a gente não está tratando com muito remédio uma coisa que não é tão indicado o remédio, como a personalidade? É uma pergunta que me ficou aqui. E aqui do tratamento, a questão dos fundos, né, que foram cortados, né, e ele angustiado com essa decadência, mais uma vez, moral e técnica, aqui nesse caso, de Gotham City. Mas, de toda forma, não é muito diferente da nossa realidade, né? Sejamos francos, qualquer coincidência não é mera... Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Tá? E uma curiosidade da curiosidade aqui, eu consegui pegar uns screenshots, né, dos remédios que ele usa. E aqui fala nos rótulos de abeneusina e um remédio que a gente vê só o finalzinho aqui, PAN. Né? Para que serve essa abeneusina, pessoal? Na verdade, não existe esse remédio. Existe um outro remédio chamado feneuzina, que inclusive não é disponível no Brasil, mas é um antidepressivo ainda utilizado, que ele é usado para, como eu falei, para depressão. Tá? Então, é possível que eles tenham copiado aqui feneuzina e o PAN, né, para diazepam, clonazepam, lorazepam e por aí vai. Então é possível que ele use um ansiolítico e um antidepressivo, uma curiosidade que eu queria trazer. Caminhando para o final, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do tratamento psiquiátrico forense diante da violência. Né? Eu fui psiquiatra forense, na verdade exercia psiquiatria forense, não cheguei a tirar o título formalmente, mas durante 7 anos, e é um tema que eu gosto muito, fazer perícias penais, né? Então, gostaria de pincelar isso aqui, né, no final do filme, quando ele está no hospital de custódia e tratamento, né, que é o termo mais técnico para o manicômio judiciário, né, então ele está aqui. Será que ele teria que estar no manicômio? Será que ele teria que estar numa prisão? Se fosse no Brasil, o artigo 26 do Código Penal fala o seguinte: é isento de pena, ou seja, é inimputável, o termo bonito que a gente usa legalmente, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Ou. Aí a gente destrincha aqui para ficar mais claro. O elemento biológico tem que haver, que é ele ter esses comprometimentos. Doença mental, em termos de terminologia legal, é a psicose, é um quadro de esquizofrenia, é um quadro de demência, né? Mas a esquizofrenia poderia se encaixar aqui. Um elemento cronológico, ele tem que estar com sintomas ativos naquela época, não basta ter esquizofrenia, ele tem que estar com aquilo muito claro, e aquilo tem que estar também se relacionando
né, com o seu aspecto psicológico. A pessoa, devido à psicose, tem que estar incapaz de entender e de se determinar. Uma voz que manda ela matar lá o Murray, né, por exemplo, né, e ela não resiste à voz e mata. Né, não é o que acontece. De certa forma, há uma construção daquele crime ao longo do tempo. Ele não é impulsivo. Né? A maior parte dos crimes, a gente poderia discutir, mas não cabe aqui pelo tempo, se ele seria um indivíduo talvez semi-imputável, teria uma redução da pena como tratamento legal pela doença psiquiátrica. Né? Mas a gente pode discutir isso depois com mais calma. No caso de preencher esse critério, ele teria isenção de pena e uma internação em um hospital de custódia e tratamento, mas não é o que acontece na minha visão. Claro que a gente está aqui brincando, né, com esses conceitos, né, isso é um personagem fictício. Esse eu me pergunto, né, o que é que ele tem de fato, então, resumindo aqui tudo que eu falei? Não tem a menor ideia do que é que o Coringa tem, né, é um caso, na verdade, que a gente poderia resumir como um transtorno neuropsiquiátrico complexo, né, com pitadas de depressão, psicose, mudança de personalidade, né? É um quadro neuropsiquiátrico e eu não me surpreenderia, né, com o Coringa, né, do ponto de vista psicopatológico na prática clínica, né, só tirando a parte do crime, por favor, né, porque ninguém merece isso, tá bom? E é isso, eu finalizo por aqui com essa frase, né, tratemos os nossos portadores de transtornos mentais como nós tratamos nossas crianças e idosos, né, com carinho e afeto, respeitando as vulnerabilidades psíquicas, né, pertinentes a esse estado de ser, tá? Fica o meu convite aqui para continuar essa reflexão, essa discussão, e me sigam aí no Instagram, onde a gente pode estender por mais alguns dias, quem sabe, esse momento de discussão também, tá bom? Gratidão. Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigada, doutor Igor. Muito obrigada por essa sua exposição maravilhosa, né? Foi muito rico. Fiquei aqui assistindo. Ai, enfim, muita coisa eu não sabia, né? Então foi super interessante. Acredito que todo mundo que está assistindo também, enfim, também concorda. Agora eu vou passar a palavra para o Ravi, né? Para ele colocar aí o que, enfim, que ele vai colocar. Tudo bom, pessoal? Muitíssimo bom dia a todo mundo, muito bom dia a todos os presentes e ouvintes da Semana do Cérebro. Eu vou falar um pouco mais, também um pouco da história de vida do Arthur, né? Muito bem colocado pelo Dr. Igor, mostrando vários pontos que, inclusive, eu não tinha passado despercebidos, mas é isso que é o mais incrível desse filme, essa grande... grandes detalhes, pequenos detalhes que aparecem durante o filme, né? Tá tudo ok com os slides, pessoal? Vocês podem me dar um ok? Sim. Tranquilo, Rabi. Então, eu vou começar logo esse primeiro momento com uma pergunta, né? Quem é o Coringa? Quem é o Arthur, né? Ele é normalmente um filme de herói, e o Coringa em si, pela sua trajetória, né? Então, lá desde o começo dos quadrinhos com o Batman, né, primeira vez que ele apareceu, ele é considerado um vilão. Mas vocês já pararam para perguntar o que é um vilão? O que é um herói? O que é um anti-herói? E o que é o Coringa? Primeiramente, um herói, um vilão, um anti-herói ou o Coringa, né? E o herói, ele é notabilizado por suas realizações. Normalmente, os heróis, eles possuem um código de ética que eles seguem. Como, por exemplo, o Batman. O Batman, por exemplo, ele não matava ninguém, ele simplesmente prendia para levar a cadeia, né? E isso é muito engraçado porque o Batman em si tem inclusive um quadrinho que eu me esqueci qual o nome do quadrinho, me perdoem, que o final do quadrinho é justamente, aparentemente, o Batman matando, porque o Coringa levou a ele um nível de insanidade que ele fugiu desse papel de herói, e aí fica em aberto essa questão de será que ele de verdade é um herói? Será que ele furou o código de ética? E um vilão normalmente é trazido como uma pessoa malvada que quer dominar o mundo.
Mas vocês já pararam para pensar de onde surgiu esse termo vilão? Vilão, na verdade, era na Idade Média uma pessoa que pertencia a um feudo, mas ele não fazia parte da nobreza. Então, se a gente for levar em conta todo esse lado histórico da palavra vilão, ele começa lá atrás, na Idade Média. O anti-herói, eu considero ele um oposto de um herói, que ele tem diversas características, mas ele faz, digamos, o certo da maneira errada, ou ele quer coisas para poder um benefício próprio, para um crescimento próprio. Ou seja, ele assaltaria um banco, ele mataria uma pessoa, ele faria diversas coisas que seria somente para o benefício dele mesmo. Ele não se importaria em simplesmente salvar uma pessoa. Os heróis não, eles já querem fazer esse movimento. Mas, e o Coringa? Ravi, só um minutinho, oi. Desculpa te interromper, porque eu conheci os slides e estão lindos. É porque ele está saindo duplo, ele não está com a tela inteira. Ele não está com a tela inteira? Não. Só um minutinho, então. Fechar. Deixa eu ver aqui. É só colocar ele na apresentação. Dá um F5 que ele vai aparecer. Isso, oi? Perfeito. Maravilha, Ravi, obrigada. Pronto. E aí a gente entra na infância ou no contexto histórico que o Arthur ele está, né? Então, o Dr. Igor ele já trouxe toda uma história, não só Gotham, como também parte do contexto histórico da vida do Arthur, né? E é notado nesses pequenos flashes, né, nesses pequenos locais, que ele era espancado pelo pai, ele foi uma criança teoricamente adotada, né? Não tem como ter tanta certeza, nós não temos muitas certezas nesse filme. Era uma pessoa que todas as pessoas queriam passar por cima dele, queriam se aproveitar dele, tentando sabotá-lo de alguma forma, né? Ele sofreu diversos traumas na cabeça durante essa infância. A mãe mentiu para ele durante toda essa história de vida. O contexto de Gotham, como foi trazido, foi uma coisa completamente maluca, né? Muito parecido até mesmo com o que estamos vivendo hoje. E uma frase que sempre me vem à tona é essa frase do Shatter de 2013, que é: se uma pessoa é severamente maltratada desde a infância, submetida a constantes abusos físicos e psicológicos, ela crescerá com uma visão deturpada da vida. E é com essa frase que eu queria trazer um ponto. A pessoa é desenvolvida. A personalidade dela é criada desde o primeiro momento que ela tem essa troca com o ambiente. O nosso cérebro é uma troca entre comportamento e o ambiente, né? Então, tudo isso está envolvido. A gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade que muda não só estruturalmente, como funcionalmente o nosso cérebro, e a gente vai abordar isso um pouco mais na frente. Eu vou trazer mais o lado da psicopatia, mais o lado do transtorno de personalidade antissocial. O Dr. Igor falou que tem uma pequena diferençazinha na clínica forense, né? Eu vou falar psicopatia e transtorno de personalidade antissocial, vou mudando assim por conta de um costume meu também, e de um conhecimento mais geral da comunidade, né? A comunidade em si, o mundo em si conhece a psicopatia como transtorno de personalidade antissocial. E eu trouxe exatamente o CID, que é o nosso manual, onde ele traz alguns pontos, e eu queria trazer tanto esses pontos com algumas cenas do filme, né? Então, o nosso primeiro ponto do transtorno de personalidade antissocial que é caracterizado pelo desprezo das obrigações sociais e falta de empatia com os outros. Tem uma cena muito interessante que o Arthur ele tá dentro de um trem e tem 3 rapazes, se eu não me engano, mexendo com a mulher, e ele dá uma risada e eles tentam tirar satisfação com ele. E aí que começa, na minha visão, né, uma transformação.
é o ponto que o Arthur deixa de ser o Arthur e começa a virar o Coringa de verdade. Porque nessa cena ele é espancado e ele mata a sangue frio essas pessoas. E quando ele vai no programa do Murray, ele fala: naquele momento, foi eu que matei aqueles rapazes, aqueles playboys, né, como ele fala. Eu pensei que eu ia me sentir mal, mas eu não senti absolutamente nada. Essa falta de empatia, essa falta de uma frieza que ele trouxe. Existe esse desvio também de comportamentos e normas sociais estabelecidas, né? Óbvio, ele matou uma pessoa, ele queria fazer as coisas do jeito dele, determinado ponto desse filme, né? O comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Não dá para saber muito bem, porque tudo ocorreu de uma forma muito catastrófica, uma forma muito grande, uma explosão de coisas. Então não tem como a gente saber como é que ficou o futuro do Arthur, né? A gente tem só uma pequena cena no final que ninguém sabe se é verdade ou não, né? Tô trazendo muitos spoilers, pessoal, então eu acredito que a maioria das pessoas já tenham assistido, tá bom? Existe essa baixa intolerância de frustração, apesar de que no começo do filme ele era muito frustrado com toda a vida dele, com a vida dele tentar ser um comediante, dele tentar ser stand-up, e nenhuma pessoa dá bola para ele ou ri das piadas dele. Ele usava piadas de forma muito, digamos, não tão engraçadas, né? E aí isso frustrava muito ele, né? Enfim. E existe essa tendência de culpar os outros ou fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento. Eu não sei se vocês lembram, mas exatamente nessa cena que está passando no GIF, o Arthur, ele fala uma frase que me marcou muito desde o primeiro momento que eu assisti, que foi: você me fez como piada. E eu quero contar uma piada para você. Toque, toque. E ele dá um tiro na cabeça do Murray. Então, esses pontos a gente consegue observar em determinadas cenas do filme, e como eu sou um amante de estudar do cinema e de estudar a psicopatia, eu vejo muito isso. Mas eu vou trazer também um pouco das áreas afetadas e explicar um pouco desse comportamento dele, de como se dá. Na imagem a gente consegue ver um cérebro normal à esquerda e um cérebro de um psicopata à direita, e as duas principais áreas afetadas nesse transtorno de personalidade antissocial é principalmente a amígdala e o córtex orbitofrontal, que podem ocorrer mudanças funcionais e estruturais. Normalmente, crianças que sofrem abuso, maus tratos e negligências durante a infância, elas têm um aumento da amígdala. A nossa amígdala cerebral, no caso, não a amígdala da garganta, que vocês podem estar se perguntando: meu Deus, eu tirei minha amígdala da garganta, eu não posso ser um psicopata? Calma, gente, não é a amígdala cerebral. Então, a criança que sofre maus tratos, negligências e abusos, na grande maioria das vezes, essa amígdala aumenta. A amígdala em si, ela é responsável pelo medo, pela ansiedade. Então, quando essa amígdala aumenta, a pessoa fica mais responsiva a esse medo, ela vai ficar mais medrosa. Quando essa amígdala diminui, ela vai ficar uma pessoa mais fria, vai ficar com menos medo. Ravi, isso pode ser bom? Completamente. Imagine só, vamos colocar uma situação onde existe um neurocirurgião que ele é um psicopata. Ele tem um transtorno de personalidade antissocial, ele tem uma amígdala diminuída, ele tem essa menor ativação da amígdala. Quando chegar um paciente a ele vai ter mais frieza de fazer o procedimento. Não obrigatoriamente ele vai querer matar um paciente, ele vai querer assassinar esse paciente, ele vai querer ter essa questão.
ele vai usar essa potencialidade que ele tem para o bem. Bem como é trazido no livro do Kevin Dutton, onde eles entrevistam um cirurgião muito conhecido, muito renomado, que ele fala exatamente essa frase. Eu uso isso, eu quero fazer o meu trabalho e eu uso isso ao meu favor. Eu não vou sentir medo, eu só quero usar isso para salvar a vida de uma pessoa. Esse aí é um PET scan. Deixa eu explicar só o funcionamento. As áreas em amarelo, né? Amarelo, avermelhada, são onde existe uma maior ativação. Como vocês podem ver aqui, a amígdala está quase muito azulzinha, quase nula, né? No cérebro aqui do psicopata, do lado direito. Nós temos também aqui uma área medial, que também é afetada nesse cérebro psicopata, ali próximo ao córtex pré-frontal, né? E aqui temos mais um PET scan do córtex orbitofrontal à esquerda, né? Esse aqui, a gente tem, ainda assim, quando mais vermelho, maior uma ativação, um cérebro mais normal, digamos assim. E do lado direito, um cérebro de um assassino. O córtex orbitofrontal, ele é um córtex responsável pela empatia, pelo seu relacionamento social. Uma coisa que chama a atenção lá no Arthur, que ele tem essa dificuldade de relacionamento, ele tem essa dificuldade de empatia, de entender um pouco o outro, a visão do outro, porque o outro está fazendo aquilo, né? E muitas pessoas, elas se perguntam, né, como é que se dá essa psicopatia? Pessoal, se a gente fosse colocar em números, o transtorno de personalidade antissocial normalmente é 20% genético, 80% ambiental, porém 100% tratável. Se nós pegarmos os principais psicopatas, os mais conhecidos psicopatas da história, por exemplo, como Ted Bundy, como o próprio Jeffrey Dahmer, vai me fugir outros nomes, o caso das crianças da Inglaterra. A maioria deles, quase 99% deles, sofreu algum tipo de abuso, negligência ou abandono durante a infância. E eu volto para aquela frase que a gente se pergunta, como é que essa criança vai ter essa visão do que é certo ou do que é errado se tudo o que ela sofreu foi errado? Mas ela é 100% tratável. Assim como no caso, A Ira de um Anjo. E aí que, em 2014, surge esse estudo que é Tratando o Intratável. Um caso único de tratamento de psicopatia com terapia do esquema. Esse artigo, ele virou a página porque até alguns anos atrás, a psicopatia, ela não era considerável tratável. Era apenas uma pessoa que ela teria que ser mantida em cárcere para sempre do resto da vida dela. Mas e quanto mais cedo isso possa ser analisado, visto, nós temos diversas escalas para poder mensurar isso. Escala Hare, o próprio VISC pode nos ajudar, o VAIS pode nos ajudar. Então, mostrar essas coisas e tratar isso é completamente possível. E aí a gente tem aquela pergunta, mas todos os psicopatas não são criminosos? Não. O Jim Fallow, por exemplo, ele é um neurocientista e ele é um estudioso muito, muito conhecido do pessoal da psicopatia. E ele estava fazendo um estudo e faltou uma pessoa de um grupo controle e ele falou, tudo bem, eu vou participar. E quando ele viu o PET scan, ele ficou assombrado. Ele fez de novo, e de novo, e de novo, e ele percebeu que ele em si era um psicopata. Depois ele era um psicopata porque ele tinha uma amígdala diminuída, ele tinha um córtex orbitofrontal diminuído, mas ele era considerado, entre bilhões de aspas, né? E ele era um psicopata também, entre bilhões de aspas, um psicopata pró-social, que é um psicopata aceito nessa sociedade. E vocês podem ver esse sorriso desse senhor, né? Como é que ele poderia fazer mal a alguém? Pelo contrário, ele está ajudando muitas e muitas pessoas
que tem transtorno de personalidade antissocial com seus estudos, e muitos estudantes também que gostam desse assunto, como eu fui um deles. Isso saiu na BBC, né? E esse aí foi um da BBC Brasil. E vocês sabiam que 1 a cada 100 pessoas são psicopatas? Nós estávamos próximos desse número na live, da última vez que eu vi. E vocês percebem, se a gente estivesse num auditório com 100 pessoas, uma delas poderia ser um psicopata. E eu acho engraçado que quando eu falo isso, todo mundo começa a olhar um para o outro, apontar um para o outro, né? Mas ninguém olha para si. E quando a gente entra já na política, esse número cresce 4%. Então, na política, a cada 100 pessoas, 4 tendem a ser psicopatas. Então, para vocês verem como a psicopatia, como o transtorno de personalidade antissocial não é uma coisa incomum. Não é uma coisa isolada que acontece em determinados pontos, que só existem em pequenos locais ou pequenos pontos específicos da sociedade, muitos conhecidos muito mais nos Estados Unidos. Não existem só psicopatas nos Estados Unidos. E o Coringa, o Arthur, ele traz essa frase que eu achei fantástica no filme. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não a tivesse. Essa frase, ela resume tudo o que eu quero dizer. E essa outra frase que eu quero trazer é que uma pessoa com psicopatologia é apenas uma área vermelha no mundo que não gosta de áreas vermelhas. Mas essas áreas vermelhas são onde encontramos a complexidade, é onde a gente encontra a humanidade e onde encontramos a verdade. O que eu quero trazer para vocês é que, independente da psicopatologia que essa pessoa venha a ter, seja um autismo, seja uma bipolaridade, seja um transtorno de personalidade social, seja uma esquizofrenia, a gente tem que olhar e ajudar essas pessoas baseado em suas potencialidades e não em seus defeitos. Eu sempre defendi isso, eu sempre vou defender e sempre vou bater nessa tecla. Eu queria agradecer muito ao Dr. Igor, ao Dr. Velasquez e à Semana do Cérebro por esse momento. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no final e agora vamos continuar, né, nessa linda mesa. Muito bom, Ravi. Super obrigada pela tua presença, pela tua fala. E agora eu vou passar a palavra para o professor Velasquez, né, para ele fazer esse delineamento mitológico do Coringa. Enfim, professor Velasquez, a palavra é sua. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado à professora Andrea Quezada por esse convite. A equipe sempre super entusiasma e linda, né, que está acompanhando ela e ajudando, né, com a organização, menos a Janine, tá? A Janine não. Não, a Janine é um... Professor! A Janine é um agradecimento especial de todo o coração, que já nós conhecemos faz muito tempo. É só brincadeira, tá? Meu parceiro! Temos livros juntos. Claro, pois eu tinha que colocar aqui os meus afetos de forma patológica, é o tema, tá? Obrigado, doutor Igor, Ravi, aprendi muito com as exposições de vocês. Entanto, eu quero advertir, não sei, talvez porque estou pensando em tarjas de remédios agora, me vem aqui, né, advertência, mas, bom, é a palavra que me veio. Eu não sou da clínica, tá? Não sou nem psicólogo, me interessa muito a psicologia por vários motivos, por vários ângulos. Como vocês viram, eu venho do âmbito das artes, sou curioso e metido. Então, eu vou, em muito, sim, me apoiar nas exposições de vocês, aprendi muito, como eu já disse, tá? Mas eu vou dar uma revirada também aqui no assunto, e espero que a gente possa discutir essa revirada, tá? Me interessa muito, meu principal frente de trabalho hoje pelo imaginário, certo? Então, a minha perspectiva é do imaginário, tá? Recolho já da fala do professor Igor, né,
o homem é o homem em seu entorno, né? Ortega y Gasset, ou seja, são suas condições, nunca é apenas uma causalidade, nunca é isto é causa daquilo, né? Isto é causa daquilo que responde, se torna causa daquilo outro, e causa múltipla e se torna complexo, certo? E, por outro lado, bom, o Ravi, eu acho que essa tua última frase não é anônima, tá? Mas eu te digo quem foi depois, porque acho que está num romance norte-americano, psicodélico, lá dos anos 70, que não consegui lembrar agora, tá? Mas reconheci a frase. Tá? Ficou atrás desse autor o tempo inteiro. Nunca pois eu te digo, depois te digo quem é, porque aqui não me cruzaram os cabos, não consegui lembrar quem é, mas acho que me serve de plataforma de lançamento de uma maneira assim muito forte, muito firme, tá certo? Vou fazer aqui a apresentação dos slides que preparei. São longos, mas eu vou passar rapidinho, porque me interessa, como todo imaginário, tá? Eu quero deixar muito claro que o imaginário é muito real, às vezes muito mais do que o real, certo? É mais real que o real. Então, nessa perspectiva, justamente, é que me empolguei, sinceramente. Então, eu comecei a trazer um monte de referências que espero possa atender, também atendendo o tempo que tenho de exposição, tá certo? Então, vamos começar aqui. Está aqui, um louco, estamos falando de um louco. Perdão, doutor Igor, perdão, Ravi, eu sei que esse não é o melhor termo, tá? Mas como eu já me anunciei, eu gosto de provocar muitas vezes, tá? Então, se estamos falando de um louco, eu tenho algumas perguntas a colocar. Primeiro, essa questão da loucura tem sido abordada ao longo da humanidade, tem chamado muito a atenção de grandes pensadores, certo? Não vou citar todos, mas, bom, aqui começamos pelo inevitável Platão, né, que diz que a loucura é uma espécie de inspiração divina. Isso me traz muito a lembrança aqui, a última proposta do Ravi, né? Não será que o louco é o que está vendo o que aquele que é normal não consegue ver, né? Isso é bem interessante, uma inspiração, uma visão para além do que é normal, entre aspas, certo? E isto aqui vem se completar com Erasmo de Rotterdam, né, que faz o elogio da loucura, é conhecidíssimo por isso, né, porque ele diz que o louco é o que não compactua justamente com a frivolidade dos loucos, né, a frivolidade, a superficialidade, a prepotência de um grupo social louco, que se alia justamente nessa loucura. Então, o louco é o que vai ultrapassar essa loucura, é o que vai além desse pacto medíocre que estaria a origem de um determinado pacto social, né? Michel Foucault não discorda, né, dessa linha de pensamento, que ele diz que a loucura é a contraparte da razão, e tem que lembrar que Michel Foucault não confia lá muito na razão, né? Ele acha justamente que nos leva a compromissos muito apertados, a relações de dominação, a abusos, né, entre grupos e tudo mais, né, discriminações injustificadas, etc. Tá? E, finalmente, eu não poderia deixar de trazer a referência da psicanálise, né? Estou entendendo aqui por psicanálise várias tendências dentro do mesmo posicionamento, tá? Então, a psicanálise percebe essa dita loucura, tá, como uma construção própria, tá, mas que se opõe à legitimidade da construção que está estabelecida como certa, como referencial.
Ou seja, é outro pensamento, é um pensamento criativo, é um pensamento que está além do que estimamos normal. Ou seja, é o pensamento fora da caixa, como a gente adora dizer, né? A gente só que escuta aqui na academia. Tem que pensar fora da caixa, sim, mas é que se a gente pensa fora da caixa, tá ficando louquinho, tá ficando louco. Então, aqui temos um problema. O Coringa é louco, mas ele é patológico. E quem está dizendo que ele é patológico? Quem está dentro da caixa, mas quem está dentro da caixa está estanque, não está pensando fora da caixa. Com que autoridade se aponta o que está fora da caixa como sendo o que está errado? Mas ele matou? Sim, mas todos matamos. Mas é que ele é violento? Sim, mas todos somos violentos. A violência é o fundamento do universo, não sei. Aí tem uma coisa que me fica muito confusa, e por isso eu queria, então, confrontá-la com as circunstâncias que vivemos hoje, né? Com as características gerais da nossa sociedade, tá certo? Então... Aqui é que está um sorriso assustador. Me chamou muito a atenção durante o filme o sorriso patológico, né, do Arthur Fleck. Claro que sim, porque é assustador, é feito para isso. Mas, na verdade, quantos sorrisos assustadores nós temos na nossa cotidianidade e a gente nem percebe. Não escolhi este indivíduo aqui porque tem alguma coisa pessoal contra ele, não, mas porque estou vendo nele todo um sistema, né, um sistema de controle, direcionamento de comunicações, né, nós sabemos como essas comunicações funcionam hoje, e sabemos que são a base de todo um sistema social que não nos tem lá muito contentes, né, nos tem confinados dentro de casa, nos tem insatisfeitos com os serviços médicos que esperaríamos, mas também com os serviços de toda outra índole, que são necessários para a nossa sobrevivência e até para a sobrevivência do planeta. Velázquez, tu não está exagerando? Não, tu não. Né? Se sabemos como funcionam, por exemplo, as redes sociais, as redes de informações, na televisão, na rádio, no cinema, etc., tudo é encaminhado a nos manter num pensamento único, né? A evitar posicionamentos, pensamentos diferentes, ou seja, é muito bonito o jargão, pense fora da caixa, mas, na verdade, tudo é construído para que a gente não pense fora da caixa, né? E qual é essa caixa? Bom, é coisa tão sinistra quanto essa fotografia que estamos vendo aqui, né? A base dessa toda nosso sistema político, econômico, social atual, né? O consumo. Vala-me Deus. Mas se já sabemos desde o século XVI, pelo menos, que o consumo não é sustentável, que não tem chances, que vai levar o nosso planeta ao colapso, que vai progressivamente nos encher de ratos, como apontou o Dr. Igor, nos encher de doenças, de mau cheiro. Sim, mas continuamos fascinados por ele. Isto me deixa muito desconfiado. Isto não seria um pensamento patológico também? E talvez aqui não estamos falando de uma psicose, mas de uma esquizofrenia, né? Porque estamos fugindo, então, para uma construção imaginária que não tem nenhum sustento no real. O Arthur Fleck, ele pelo menos parte para o sangue, parte para a pancada, parte para a violência, para o fogo, e isso existe, né? A permanência do planeta, com um crescimento contínuo da economia, e uma extração contínua de seus recursos, né, sem fechar um ciclo de renovação, é completamente esquizofrênico. Não existe, não tem nenhum tipo de sustento. Né? E quais são as consequências? Pois o mau cheiro está aí, olha, coisa dramática, como é que a gente está tratando nosso planeta, né? Vocês souberam dos bárbaros do Balbino, que
se divertiram matando um tubarão, cabeça chata, né, que chegou perto do litoral, agora nesse fim de semana. Pois é, que tipo de barbárie? Isso não é nem anti-heróico, né, Igor, nem vilânico, nem heróico, o que é? Né? Acho que é patológico, mas eles foram atuados, vão levar um carão lá das autoridades e pronto. Não vai passar disso. Que tipo de sociedade nós desenvolvemos até agora? Que tipo de sociedade somos como para ter o valor, a coragem e a base de levantar o dedo e apontar o outro como sendo ele o patológico, como sendo ele o que está errado? Aliás, aqui tem uma dificuldade muito clara de apontar o que está errado e o que está certo, o que é o certo e o que é o errado. Eu acho que isso nunca existiu, né? Quem se apropria do certo, me perdoe, mas acho que talvez está sofrendo, sim, de algum tipo de patologia, né? Porque eu estou certo, aí, né? Isso é aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? Vocês lembram das manchas de óleo que chegaram aqui na praia e tudo mais? Pois é. Me digam, se não é loucura, o que é? E já estamos de novo querendo tomar banho na praia e comer peixinho frito e tudo mais, né? Alguém já me disse a vantagem é que agora o peixe já vem com o óleo e o sal, né? Já é tirado assim do mar. Pois é, mas é uma piada infame, né? Nós provocamos isso. E temos para pelo menos décadas pela frente, antes de nos livrarmos dessas manchas. Não as vemos mais, mas elas estão aí, provocaram micropoluições nos recifes, né? O peixe que estamos comendo é um peixe contaminado, a água na qual estamos tomando banho é uma água contaminada, como todo o nosso ambiente. Se já sabíamos desde o século XVI, se não conseguimos fazer nada a nível político, a nível acadêmico, a nível científico, onde está a nossa sanidade? Com que autoridade podemos apontar a um louco como sendo louco? E, sobretudo, com que autoridade podemos justificar, né, os comportamentos de uma pessoa que sofre de uma patologia num sentido virtual ou num sentido negativo, né? Qual é a referência? Quem somos nós para tal, né? A pomposamente chamada pós-modernidade, que é o que pretendemos ser, né, pelas prescrições de Habermas, tem descentrado o imaginário da natureza para a cultura, fazendo com que a cultura moderna se afirmasse mediante a racionalização discursiva e intersubjetiva como fundamento epistemológico, moral, formalista e procedimental dela mesma. Gente, essas aqui são palavras do Habermas e é quase a Bíblia, né, do comportamento pós-moderno na nossa sociedade. O que está dizendo? Que essa sociedade se orienta com a imagem e semelhança, né, ou seja, com a referência absoluta dela mesma. Isso é uma autorreferencialidade, é um narcisismo de primeiro grau, tremendo e enrustido, né? Essa é a sociedade que não consegue olhar para seu entorno, não é Ortega y Gasset, né, doutor Igor? Esse aqui é o indivíduo que olha para ele mesmo e que desconhece completamente seu entorno. Isso não é psicose, é esquizofrenia. Bom, vou passar aqui porque não vai nos distrair. Essa é, a meu ver, a cena mais perigosa do filme, né? Voltando aqui para o filme. Por quê? Porque o Arthur Fleck já fez a revirada, como disse o Igor, já tinha matado algumas pessoas, chegou e finalmente vai matar o condutor lá de televisão, acho que é um Murphy, né? Alguma coisa assim. E sai, a revolta está dada, né? Tem fogo em todo canto. Ele inspirou uma revolta que, na verdade, já estava na psique, né? Já estava no coração, nos afetos de boa parte daquela população, certo? E isto é muito perigoso, porque
porque a gente sai do cinema com a convicção de que foi assistir uma brincadeira, como bastante insistiu, né, o Dr. Igor, um jogo, tá? E que aquilo é ficcional, mas a gente sai do cinema e se depara com essa cena, ou pelo menos se deparava antes da pandemia. Hoje não está melhor, tá? Hoje não está melhor, e acho que depois da pandemia, me perdoem, mas acho que também não vai melhorar, tá? Aqui eu fiz trouxe uma série de fotografias, vou passar muito rápido, não vou comentar sobre nenhuma, porque senão a gente não termina hoje, mas a intenção é justamente comparar essa cena, essa revolta, né, essa reação social de alguma coisa que estava reprimida aí, que precisava de uma via para eclodir, tá, com a situação muito real, né, da nossa sociedade mundial, né, humana e atual. Aqui, ó. Isso é Barcelona, isso é Argentina, o Brasil, Chile, todas fotos recentes, tá? Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, nunca se diz, né? Mas, sim, tá muito sério lá. Faixa de Gaza, um crime humanitário sem proporções. A França, o Haiti, Hong Kong, esse daqui, perdão, não vou não vou resistir, mas vocês veem o Donald Trump aqui como homem de ferro, né, com aquela luz, e os jovens de Hong Kong pedindo auxílio ao homem de ferro. Se isso não é esquizofrenia, me expliquem, por favor. Vocês que sabem disso, me expliquem o que é, tá? Itália, Japão, Kurdistão, Líbano, olha só que coisa horrorosa, né? A cidade em chamas, tudo pegando fogo e as pessoas tirando selfie. Eles não estão no meio do fogo, eles não estão no meio daquela explosão, não. Eles estão imersos, né, nas redes sociais. É a outra vida, é a outra dimensão. Isso é esquizofrenia, de novo. Perdão, estou me arriscando demais, eu sei. Tá, meu país, México, Peru, Portugal, Venezuela, Iêmen. Pois é, poderíamos continuar com isso, mas estou tentando respeitar o tempo aqui, tá? Por isso, me achei uma citação do Slavoj Žižek que achei muito interessante. Não vou ler, tá? Vou resumir aqui. De que se trata? Bom, é que eu disse que era uma cena perigosa, porque é o momento em que se rompe essa suposta ordem que temos, essa suposta normalidade, que se coloca no lugar de autoridade de apontar o diferente como sendo patológico, tá? Isso é perigoso por quê? Porque há uma quebra de contrato social, tudo fica solto, certo? Mas perigo não significa que seja necessariamente ruim, que seja mal, que seja destrutivo, né? Aliás, perigo é uma palavra que está contido, por exemplo, na palavra experiência, né? Experiência, né? Ou seja, se colocar em perigo, na verdade, significa. E nós sabemos aqui que sem experiência a gente nem aprende nada, nem pondera nada, nem tem ideias de nada, né? O nosso corpo perceptivo precisa da experiência para entender, até para tirar, né, em processo anamnésico, né, aos possíveis nódulos que a gente precisa desmanchar e tudo mais, né. Então, é perigoso, sim, mas pode ser muito positivo também, né. O que o Slavoj Žižek diz aqui? Diz que estamos no marco zero, que o Coringa é o marco zero. O que significa isso? É justamente o ponto onde o contrato social se rompe e precisa de uma reformulação. Perigoso por quê? Porque, claro, a ruptura da dor, né? A ruptura provoca violências de todo tipo, tá? E não necessariamente de ordem patológica, mas violências reconfigurativas, né? Do que se tem em mãos e do que precisa se organizar, tá? Qual é o maior perigo? É que esse marco zero não chegue
a se dar conta de que é um marco zero e que precisa se reformular, que precisa construir um plano, que precisa se acalmar, precisa esfriar aí sua amígdala cerebral, né, deixar ela um pouco mais azulzinha, para ter clareza de pensamento e montar de fato uma estratégia, montar de fato uma sequência, tá? Coringa é inspirador porque ele rompeu esse contrato social que está nos incomodando a todos hoje, tá? Ou rompeu simbolicamente. Mas me esforcei por mostrar que esse símbolo, como todo símbolo, está muito ligado à nossa realidade atual, certo? É muito real. Pois bem, é inspirador por isso. O problema do Coringa é que ele não tem um plano. Ele não tem um projeto, não tem uma estratégia. Então, como líder não serve. Como inspiração de ruptura, sim. A questão é o que vamos fazer a partir desse momento. Me explico. Coringa, né, il matto, ou seja, o louco, justamente, né, do jogo de cartas, né, do tarot. Qual é o poder dessa carta? Deter o jogo, acabar com o jogo, revirar completamente a inércia com que aquele jogo estava acontecendo. Aparece a carta 0, a carta Coringa, e o jogo recomeça. Com que direção, com que possibilidade? Isso já vai depender da perícia do jogador que colocou essa carta, ou seja, da capacidade que tem de fazer planos, estratégias, perspectivas, né, a partir dessa ruptura. Se é ruptura só por romper, bom, estamos um pouquinho pior, né? Mas se é ruptura que consegue se formular e consegue colocar uma perspectiva, uma prospectiva, vou me arriscar aqui, tá? Então, estamos diante do aparecimento de um ato criativo, de alguma coisa que vai transformar, de fato, as estruturas anômalas, corrompidas, ou vamos ser francos, né? As estruturas patológicas que não estávamos mais aguentando e que precisamos romper. O que está por trás, na personalidade desse Coringa? A ruptura, o momento do diagnóstico, tá? Me perdoem aqui, é uma brincadeira com vocês, mas é o momento do diagnóstico, né? De que dessa outra parte de nós, seres humanos, né, doutor Igor? O nosso ambiente, o nosso entorno, as nossas condições sociais, ecológicas, econômicas, políticas, sociopolíticas, relacionais, de uma maneira geral, tá? Achei isso aqui muito engraçado, né? Seu problema é o capitalismo. Não pretendo doutrinar, não estou dando opção de comunismo, socialismo, ou qualquer keynesianismo, qualquer outra opção, tá? Apenas estou dizendo que, muito claramente, já faz séculos que sabemos que essa nossa ideia de uma economia que cresce para sempre e que extrai indefinidamente os recursos do planeta, não tinha como dar certo, né? Então, estou muito crente mesmo de que essa nossa crise social antes da pandemia e agora na pandemia e depois da pandemia, tá? Está obedecendo justamente a essa necessidade da quebra do contrato. O Coringa é um dos tantos símbolos que podem aparecer nesse sentido. E insisto, a questão é o que vamos fazer depois. Tá? Como disse o Max Neff é um economista chileno, né? Um dos poucos que se atreveu a dizer uma coisa como essa aqui. Todos os sistemas vivos crescem até um certo ponto em que param de crescer. Tu paraste de crescer, eu parei de crescer, a árvore grande parou de crescer, mas não parou de se desenvolver. Bom, é que isso serve para a economia, serve para a nossa sociedade, talvez isto, de forma criativa, nos ajude a encontrar uma melhor equanimidade entre nossa existência e a existência de outras espécies, de outros seres do nosso entorno, como uma totalidade, né? Essa é a tarefa, e essa é a possibilidade que o Coringa abre com sua patologia. Por quê? Porque quebrou a loucura que vínhamos alimentando anteriormente.
com sua loucura, quebrou a outra loucura. Quem é o louco? Não interessa. Interessa que quebrou. E a partir dessa quebra, nós temos, né, não só a possibilidade, senão o dever de encontrar uma continuidade. Né? Me despeço com esse pensamento aqui. A loucura do Coringa é destrutiva. Mas a destruição pode não ser seu fim último. Como limbo entre ciclos, sua força destrutiva pode ser a primeira etapa de uma reconfiguração. E, neste sentido, a destrutividade se torna um princípio criativo. Mas é necessário que as consciências se liberem das ilusões inerentes à ordem existente, tanto quanto do fascínio compulsivo pela violência original. Somente assim celebraremos o entendimento diverso, capaz de vislumbrar na destruição uma nova perspectiva. Agradeço e vou adorar as perguntas e as discussões que possam se travar na mesa. Muito obrigado. Que mesa incrível. Tá, assim, espetacular. Foi espetacular. Todo mundo elogiando, assim. Vocês são pessoas profissionais incríveis. É uma honra mesmo do Sinapses. Assim, eu falo pela equipe toda. A gente está muito feliz e muito grato por esse momento. De verdade, assim, uma salva de palmas, acho que tá todo mundo fazendo uma salva de palmas para vocês. Janine, perguntas, questionamentos, elogios? Gente, temos elogios, assim, muitos. Acho que, nossa, foi muito assistida essa live, né? Teve uma hora que bateu aí quase 100 pessoas assistindo ali, né? Sem sair. E muito obrigada também à presença de quem está assistindo, né? Temos perguntas, sim. A primeira pergunta que nós temos é para o Dr. Igor, certo? Dr. Igor, o Davi Damasceno pergunta: quando eu vi o filme, percebi que há uma presença de um modelo de sociedade em que não havia ordem, como se não houvesse regras ou limites. Isso poderia ser analisado no contexto da clínica? Sim. Gotham é uma cidade que tem essa característica, né? Sempre a gente não vê Gotham com ordem, com normativas, ela é sempre uma cidade anômica, né? Nada muito diferente da nossa realidade prática, como o professor Carlos Velasquez colocou, né? Sempre baseada em revoltas e tumultos, em maior ou menor grau, porque esses movimentos fazem a evolução de certo modo. E então o que a gente avalia quando a gente tem um paciente nas nossas mãos, né, é esse entorno dele, como já foi colocado. E a gente pode citar também a questão da anomia no conceito do Durkheim, né, que ele fala do suicídio anômico, que é aquele suicídio por ausência de ordem, ausência de normativas em extremo, isso levando, culminando o paciente a ter um suicídio, paciente, aspas, né, o indivíduo, que não necessariamente é um paciente, a não tolerar aquele desconforto da desorganização circunstante a ele, ao meio em que ele vive, e a partir daí ele cometeu um ato de grito, de ruptura, né, com ele mesmo nesse caso, e de certa forma simbolizando do micro para o macro, né, uma ruptura maior. Essa coisa cultural que a gente pode trazer também aqui, porque tem um autor, não vou me lembrar agora o nome dele, mas ele é citado no livro do Malcolm Gladwell, eu acho que é no Tipping Point, ponto de virada, não estou muito certo, mas ele cita que algumas culturas elas são mais conformes, elas conseguem se conformar melhor ao que está posto. A cultura japonesa, por exemplo, é um exemplo. E outras culturas elas são mais aguerridas, por assim dizer. Então, elas não se conformam tão facilmente. Isso é étnico, é cultural, o professor Velasco pode trazer depois isso um pouco melhor, mas eu não vou lembrar o nome do autor, é um psicólogo e antropólogo que estuda isso. Então, quando você é um indivíduo que está num meio e você é um não conforme e aquele meio é extremamente conforme, e vice-versa. Então, de novo, sempre pegando a individualidade do sujeito e inserindo no meio socioeconômico, cultural, onde ele vive, para a gente poder entender quem é aquele indivíduo que se defronta com a gente, para que nós possamos ajudá-lo melhor. Perfeito. A segunda pergunta que a gente tem é da Johanna de Oliveira Ponte. Acredito que a pergunta seja para o Ravi, né? E Johanna pergunta:
Por favor, achei super curioso o achado da prevalência de 4% dos políticos apresentarem psicopatias. Existe alguma justificativa para essa particularidade entre os políticos? Olha, no estudo não aponta nada como se fosse, não, é por conta disso. Eu vou referenciar outro autor, não o que fez o artigo. Kevin Dutton, ele traz que existem uma lista de profissões onde existe um maior número de psicopatas e, inclusive, o político está entre eles. Se não me engano, em primeiro lugar, são CEOs de empresas e o político está lá na cabeça, terceiro, quarto, não vou lembrar agora de cabeça. Porém, devido à grande demanda de cobranças, responsabilidades e outras coisas assim, os políticos eles se sobressaem nessas profissões por conta da frieza que eles têm e do pouco medo que eles vão sentir por conta dessas cobranças. Então, de acordo com isso, é normal que nessas profissões existam pessoas com mais tendência a uma psicopatia. Levando em contrapartida, por exemplo, uma profissão que necessita um pouco mais de atenção, de empatia, tem essa quebra, né? Por exemplo, uma enfermagem, uma própria psicologia também é aprendida, a pediatria também tá nessa lista, né? O livro, eu vou até mostrar para vocês esse livro aqui, A Sabedoria dos Psicopatas, para quem interessar, tá bom? Deixa eu só tirar aqui a tela. Eu acredito que fica até melhor de ver. Aqui, ó. Esse livro aqui, tá bom? A Sabedoria dos Psicopatas, e ele fala muito sobre isso, sobre as profissões, ele traz isso com grande maestria, o Kevin. Perfeito, Ravi, obrigada. Bom, a nossa terceira pergunta vem da Vitória Figueiredo, eu acho que direcionada à mesa, e aí quem se sentir quem se sentir à vontade para responder. A Vitória pergunta: é possível relacionar o Coringa e o filme Matrix? Sim, vou responder essa porque eu assisti Matrix tá com 2 semanas de novo. Tá lá no Netflix, né? Aí eu disse, vou reassistir Matrix, sempre bom. E há sim comparativos, né? Porque a gente está falando sociedades anômicas, né? De novo. E a gente está falando de ruptura. Quando a gente olha para o Matrix, a gente está falando de uma sociedade, na verdade, que praticamente não existe, está quase em extinção, né? Quando o Neo, né, lá chega e pega a pílula vermelha, ele opta em fazer a escolha como se fosse a árvore do conhecimento, né? Até na cor a gente pode fazer um comparativo, né? A maçã vermelha, a pílula vermelha me ocorreu agora. Nunca li sobre isso, não, mas esses símbolos são muito ricos, né? Então, quando ele escolhe sair daquele mundo irreal e conhecer de fato a Matrix, né? Que é essa sociedade quase em extinção, ele está dando um grito, né? Como o Coringa fez. É um pedido de ajuda, né? Vamos dizer assim. Então, eu consigo ver alguns paralelos, sim, em relação a isso, né? E a pílula do Matrix também simboliza a questão da Alice no País das Maravilhas, né? Mas eu não vou me estender muito, não, vou deixar aí que o pessoal está complementando. Mas eu acho que sim, dá para traçar alguns paralelos nesse sentido, né? De serem duas sociedades desorganizadas e de você gritar, né, para ter uma sociedade mais organizada, uma sociedade mais real, mais justa, né, e no caso do Matrix se libertar das armas e dos robôs, né, e aqui no caso do Coringa se libertar dessa sociedade vil mesmo, né, ou se libertar de si mesmo, quem sabe, né. Perfeito. A próxima pergunta é para o professor Velasquez, também feita pela Vitória Figueiredo, né. Gotham poderia ser uma anomalia de um admirável mundo novo que não deu certo? E a soma poderia ser a loucura criada e vivida ou a conformidade da passividade em aceitar o mundo como ele é? Então, assim, ela complementa nessa pergunta do Matrix, direcionando agora para o Velasquez, acredito. O que você acha, professor? Bom, eu agradeço a Vitória, porque, na verdade, fiquei pensando muito na primeira questão, né, e aí já me dá a oportunidade de responder a primeira questão junto com a segunda, né? Me chamou muito a atenção a exposição do Ravi, né? Quando
particularmente quando estava falando do Batman. Por quê? Porque eu fiz um trabalho que já está publicado em vários lugares, mas é um dos capítulos do meu livro de mitologia, o último que publiquei, onde, por várias vias, demonstro que o Batman também não bate muito bem da bola, né? Ele está muito ruim. E justamente a cidade de Gotham, que é uma emulação da cidade de Nova York hoje, né? Mais especificamente Manhattan, né? Tem justamente todos os elementos desse sistema corrupto, né? Desse sistema patológico, né, que está provocando, que está pedindo esse grito, essa chamada de auxílio, como diz o Igor, né. Eu acho que esse Gotham é uma emulação, sim, de muito do que estamos vendo, não apenas numa cidade, não apenas numa sociedade específica, mas a nível planetário, né. Não vamos esquecer que Manhattan é um dos centros financeiros mais importantes do planeta, né, e é onde se decide, justamente por isso, a sorte e a direção de muitos desses sistemas dos quais estamos falando, né. Então, essa podridão, esse verde, né, esse filtro verde das fotografias de Manhattan e de Nova York e de Gotham, né, por extensão simbólica, nos remete justamente a esse princípio dúbio, esquizoide, né, porque também o que se maneja lá são valores que não existem, são valores virtuais, né, então, dúbio, esquizoide, corrupto, né, podre, que está servindo justamente de fonte de estruturação para toda uma ideologia, para toda uma série de contratos sociais e estruturas em todos os seus aspectos, que estão nos regendo hoje, né? Isto estendido para o Matrix, eu estou aqui tentando inventar uma boa maneira de formulá-lo, mas vamos lá. Por esses dias estava conversando com um médico, ele é um médico especialista em crianças, né? E estávamos falando sobre a questão da concepção, do parto e tudo mais. E ele me disse, porque, olha, a gente nasce da barriga da mamãe, mas é como se fosse apenas um estágio, né? Porque continua em outra espécie de barriga, uma outra espécie de barriga que é cultural, que são os cuidados culturais, e que é o conjunto de circunstâncias, justamente, que nos formam enquanto esses seres humanos que somos agora, né? Para mim, esse é a Matrix, né? Esse conjunto de tecnologias, de políticas, de dominações, de ciências-ficções, né? Que são muito reais e que estão nos direcionando de toda forma hoje, né? Qual é a questão? É que esperamos demais para formular esse grito, né, de ruptura. Então, aí nós vemos o Neo lutando, indo e voltando nessa Matrix e sem saber muito bem, de fato, o que se faz do outro lado, né? Qual é a estratégia da resistência? A própria resistência não tem uma homogeneidade nessa resistência. Também estão cheios de crenças que não conseguem aturar, que não conseguem direcionar, que não conseguem lidar. Não sei, me assusta porque se parece demais, né, com a nossa sociedade hoje, né? Não acreditem no que eu vou dizer, por favor, mas vão no site do Fórum Econômico Mundial, tá? Que aí vocês vão ver que não sou eu que estou informando vocês a partir da minha esquizofrenia, né? O Fórum Econômico Mundial, a partir agora da última reunião de Davos, na Suíça, né, combinou que o futuro da humanidade é justamente a fusão do biológico com o tecnológico, certo? Pois é que a imagem é claríssima. Tá aí a Matrix. Isso está de fato na cabeça de pessoas que estão nos direcionando em todo sentido, né? É fácil assim, vamos dar o grito e já saímos? Não, porque tem um grande defasamento, né? Um grande distanciamento entre o que conseguimos entrever
nas nossas fantasias, nas nossas loucuras, né, nos nossos imaginários, nas nossas necessidades de grito, e o que de fato está acontecendo, né? Por isso eu disse, não acreditem em mim, vão ver, né? Porque eu tenho dificuldade de entender, para mim isso era ciência ficção, né? Mas não, está aí, e é o plano, e é o futuro, e são as estratégias das elites que estão se esforçando por ter um controle planetário, né? Também isso não é teoria da conspiração, é a famosa perspectiva da globalização que todos estamos vivendo e todos conhecemos, né? Então, até onde está essa fantasia? Até onde participamos dessa fantasia esquizoide? Até onde a nossa psicose pode fazer um frente a essa esquizofrenia e nos salvar? Até onde o soma, de fato, é a passagem de uma esquizofrenia para uma psicose? Acho que não, acho que ainda tem uma vida acordada aí no meio e que também precisamos organizar, né? Não sei. Tem uma relação, sim, entre Matrix e Gotham, sim, mas não uma relação evidente, não se trata de uma pílula, não, é muito mais do que isso, e precisamos estar atentos, né? Perfeito, professor Velasquez, perfeito. A próxima pergunta é da Carolina Barroso, acredito que ela esteja perguntando para o Ravi, para o doutor Igor. É possível detectar a psicopatia na infância? Olha, segundo alguns estudos que eu fiz, principalmente pro lado de alguns psicopatas, Ted Bundy e tal, demonstrou que existem alguns comportamentos que dá para sim começar a se observar, bem como no filme A Ira de um Anjo. No filme A Ira de um Anjo, não é Mary Bell, esqueci o nome da moça. É Mary Bell? Eu acho que é Mary Bell. A Mary Bell, ela demonstra desde a infância dela, né, por conta de toda a história de vida que ela passou. Quem não assistiu, assista, é um documentário. Tem um documentário e tem um filme. São muito pesados, tem muitos detalhes e é muito fidedigno. Então, dá sim para observar alguns pontos que até mesmo ela fez tratamento. Hoje ela é uma pessoa que cuida de pessoas que possuem esse transtorno de personalidade, possuem um transtorno de personalidade que pode causar desvios, inclusive, de conduta, né? Só complementar aqui, Ravi, eu até tenho um texto, que eu estou coordenando o módulo de psiquiatria forense lá do Hospital das Clínicas, né? Ainda, apesar de na prática não estar mais, estou na teoria. E aí eu escrevi um texto para os meus alunos falando justamente sobre isso, porque é uma polêmica danada, porque na medida em que você diz que uma pessoa, né, ainda na infância, na adolescência, tem um transtorno de personalidade antissocial, possivelmente não tratável, né? Eu vou colocar uma controvérsia, porque o Ravi trouxe algumas evidências interessantes, apesar de ser só um relato de caso sobre a terapia do esquema, né? Mas a maior parte dos autores concorda que não é tão tratável assim. Se a gente avaliar que você está dando um diagnóstico não tratável para uma criança, para um adolescente, uma pessoa que está em formação, está em mutação, isso seria muito precoce. Por um lado, existe uma condição, chama transtorno de conduta, né, que dependendo da manifestação dela, dependendo do entorno no qual ela esteja, pode sim ser um preditor forte de transtorno de personalidade antissocial, /psicopatia, né, como queiramos chamar, lá na frente. Tá? Então, assim, é uma questão extremamente complexa. Existe uma escala, né, de psicopatia juvenil, a PCL-YV, Young Version, a Psychopath Checklist, YV. A PCL é um instrumento para avaliar a psicopatia, né, Ravi? Aí tem a PCL-YV, que avalia justamente na infância. Embora formalmente esse diagnóstico é complexo, é complicado. Eu prefiro dizer que não tem características indicativos, mas que não existe isso na infância e na adolescência como uma coisa plena. Deixa eu só complementar aqui um pouquinho, porque essa discussão ficou fantástica, né? Doutor Igor, eu já vejo um pouquinho diferente, eu já sigo aquela outra linha, né? Eu já vejo que há vários indícios, concordo, né? E não está rotulando essa criança. E outra coisa, você não precisa do diagnóstico para tratar, né? Não, isso que eu defendo, seja no autismo. No autismo a gente já vê bebês com indícios de autismo, né? O fato de não olhar para a mãe enquanto está sendo amamentado.
Mas, assim, então não precisa ter esse rótulo, concordo contigo, porque é um rótulo muito pesado, né? E, assim, 2014, esse não é o único estudo. A gente citou de 2014, o Robi citou de 2014, porque foi quem abriu, né, esse relato de caso, mas já tem outros estudos, e é complicado, e a neurociências, falar que não é tratável, a neurociências vai completamente contra isso, completamente. Então, eu sigo a linha, independente do que for, tudo está em transformação, tudo é tratável. Talvez a gente ainda, né, nós profissionais da saúde, de forma geral, ou as neurociências, a ciência, ou talvez ainda não se tenha descoberto como fazer isso, né? Só que a neurociência já está mostrando o contrário, inclusive na psicopatia, né? Mas pode surgir, por exemplo, o Covid. A gente não sabe hoje como está. Logo que surgiu, a gente não sabe como tratar, né? A gente foi testando, foi vendo. Então, é isso que eu defendo, né? A gente nessas... Mas é muito variável, concordo contigo, é muito variável e tem essas duas linhas, né? Tem essas duas linhas. Essa discussão, pessoal, tá ótima, tá fantástica, eu tô amando. Obrigada pela participação de vocês e a todos os ouvintes. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta da Vitória Figueiredo. A Vitória pergunta, acho que assim, para a mesa, né? Para todos à mesa também. O que falar dos Coringas, né? Dos atores que interpretam o Coringa, né? Nos vários filmes. Heath Ledger, Joaquin Phoenix, Jack Nicholson. O que vocês gostariam de falar sobre? Dá pano pra manga, hein, isso aí. Dá. Eu só queria dizer que meu preferido é aquele que não sei o nome, o que apareceu no filme com o Chris Bale. Como chama ele? Heath Ledger. Deve ser ele. Eu achei fantástico, achei fenomenal. Depois, bom, sim, acho que os desempenhos são corretos, mas vão me perdoar, eu não achei o Joaquin Phoenix assim tão genial. Tá? Prefiro muito mais esse Coringa aí do... É outra controvérsia, viu, professor? É outra controvérsia. Claro. Eu não tenho uma opinião bem formada quanto a isso. Para mim, os dois são igualmente bons e são Coringas muito diferentes, se a gente analisar pela formação, né, de quem é esse personagem. Sabe uma coisa que eu gosto muito dessa versão me fugiu o cineasta, como se chama? Da trilogia do Batman, do Nolan, Christopher Nolan, né? Que ele é um psicopata muito consciente da sua situação, né? E ele também equipara a psicopatia do próprio Batman, né? E o chama para militar com ele, né? Mas por que você acha que eu vou te machucar? Não, se você é super divertido, né? Não, eu te amo, nós somos compatíveis, somos complementares. É um psicopata genial, né? Me incomoda um pouco na construção do personagem do Joaquin Phoenix, esse último filme, essa postura de chamar um pouco a compaixão, né? Ou a justificação, né? De dizer, não, é que... Perdão, mas eu sou rebelde porque o mundo quis assim, né? Não, peraí, não. O indivíduo tem sua responsabilidade, tem seu lugar de resposta, e acho que essa personagem me incomoda desse ponto de vista, né? É uma vítima da sociedade, a sociedade fez com que fosse assim. Não, e cadê a participação do sujeito, né? O outro não, o do Christopher Nolan, né? É muito consciente da sua loucura, é muito consciente da sua destrutividade. Aliás, não é ambicioso do ponto de vista material, né? Queima o botim do roubo e se desfaz dos colegas e desmancha os esquemas de violência, porque está pensando já em outro esquema, é criatividade pura. Eu gosto muito mais, né, daquele Coringa. É engraçado, né? Porque realmente o Heath Ledger, né? Ele tem essa característica de ser muito mais frio, muito mais elaborado, né? Esse Coringa do Joaquin Phoenix, ele é mais impulsivo, ele não tem muito controle inibitório, ele vai lá e faz. Mas, por outro lado, até separei uma frase aqui do Coringa do Dark Knight, né? Que ele fala assim, sério que eu tenho um cara de quem tem um plano? Sabe o que eu sou? Eu sou um cachorro que corre atrás dos carros. Não saberia o que fazer se alcançasse um. Sabe? Ajo sem pensar.
Então, né, ao mesmo tempo que ele é organizado nas ações, o relato dele é de ser um cachorro louco, um cachorro desgovernado, digamos assim, né? Então, eu queria dizer quando eu dizia que ele não tem um plano, né? Ele é justamente o ponto de mutação, né? Como diz o Capra, é o ponto de ruptura, né? Aonde se abre a perspectiva, mas ele não sabe o que fazer, não tem plano, né? Sim. Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer qual o melhor, por conta que eu acho que o Jack Nicholson e o Heath Ledger, eles seguem uma linha mais parecida, e o do Joaquin Phoenix não, eles seguem uma coisa completamente diferente. Ele se afasta, ele quase não é um Coringa. O Coringa tá mais pro nome do que do próprio personagem em si. Se a gente fosse pegar a história do Coringa em si, né, ele era um ladrão que caiu e sofreu uma mutação e tudo mais, eu acho que não vem ao caso. E o Coringa do Joaquin Phoenix, não, ele é uma pessoa como qualquer outra e sofreu diversas coisas, como o Dr. Carlos falou, né, o seu professor Carlos. E o Joaquin Phoenix e o Heath Ledger eu gosto muito, eu amo os dois. O Jack Nicholson, para mim, é meu ator favorito. O Estranho Ninho, para mim, é fantástico, aquela interpretação. E o do Heath Ledger recebeu um Oscar póstumo, né? Acredito que tenha sido o primeiro, posso estar enganado, não sou o maior conhecedor de Oscars, mas eu não consigo diferenciar ou avaliar os dois. Eu consigo mais avaliar o Heath Ledger e o Jack Nicholson do que comparar eles ao Joaquin Phoenix. Para mim, eu tenho essas duas comparações distintas, eu tenho essa dificuldade muito grande de separar os dois. Perfeito. A nossa última pergunta, gente, o papo tá tão interessante, mas tão interessante, que eu tô recebendo perguntas no meu privado, no meu WhatsApp da família. E essa última pergunta, ela vem da minha mãe, que tá assistindo na sala e não pode perguntar no YouTube, é muito fã do professor Velasquez, né? Então, a minha mãe, Tereza Neumann, ela faz a pergunta. Professor Velasquez, você acha que a catástrofe que o mundo agora vive por causa da pandemia poderá ser um fator catalisador para a libertação de muitas consciências quanto às ilusões inerentes à ordem existente? Ai, que pergunta linda. Muito obrigado por essa pergunta. Isso me trouxe de novo aquela frase que o Javi colocou, né? Aí, que acho que é do Philip Dick, Javi. Acho que é do Philip Dick, naquele livro de Vales, tá? É para verificar, mas acho que é isso. Bom, eu já disse, eu acho que a humanidade nasce biologicamente da barriga da mãe, mas tem uma segunda barriga, que é a barriga cultural, né? Estou trabalhando justamente nisso. Eu acho que essa barriga cultural está demorando muito tempo a parir pela segunda vez, né? Por quê? Porque estamos ficando extremamente dependentes dessa cultura, estendendo essa cultura em tecnologias, né? Tecnologias que vêm suprir justamente aquelas características, aquelas habilidades, aquelas inteligências que poderiam nos colocar numa terceira etapa, né? Em confrontos, de fato, com o mundo, com a natureza, com o entorno, né? Para tentar encontrar um lugar mais equilibrado, né? E um lugar que eu digo não é apenas físico, mas é um lugar relacional, certo? Com o nosso entorno. Acho que sim, nesse sentido, tá? Acho que sim, acho que essa crise da pandemia, vou me arriscar aqui muito, mas se trata disso, né? Acho que não é causada apenas por um vírus, tá? Temos um vírus, sim, claro que sim, tem que se cuidar, tem que seguir as normas de saúde, higiene e tudo mais, mas como muitas instituições políticas, econômicas têm declarado abertamente pelo mundo todo, né, essa pandemia veio acelerar um processo que já estava encaminhado e que já estava previsto e que justamente procurava atender ao esvaziamento, né, ao colapso inevitável da forma de vida que vínhamos trazendo até agora, né? Nesse sentido, então, isso me remete a um poema que não sei de quem é, de novo, hoje é o dia, né? Não sei de quem é nada, mas sei que me apareceu assim como anônimo mesmo, né? É alguém que disse que a escuridão que estamos vivendo agora não é a escuridão do túmulo,
mas é a escuridão do ventre, né? Achei lindíssimo. Por quê? Porque claro que estamos confinados, né? É claro que estamos meio que enterrados, meio que encerrados, meio que isolados de tudo isso que precisamos rever e reformular, tá? Mas isso poderia ser o fim, sim, se a gente estima que essa escuridão é a escuridão do túmulo. Mas, como eu disse, pode ser também uma oportunidade criativa, se a gente estima que essa escuridão de agora se trata da escuridão do ventre, ou seja, esse segundo ventre, esse ventre cultural que já está na hora de romper, que já está na hora de abrir, de esvaziar, de reformular, né, de fazer com que nos defronte, de fato, com essa realidade mais complexa, externa, relacional, que precisamos enfrentar, precisamos conhecer, e a qual precisamos nos adaptar também, nos inserir, tá? Acho que sim, acho que sim. Precisamos de vários golpes de coringa ainda, tá? Em vários sentidos, para que esse saco amniótico se rompa, né? E possamos, de fato, ver qual é a próxima etapa. Perfeito, professor, perfeito. Bom, essas são as nossas perguntas. Gostaria de agradecer novamente a presença do doutor Igor, do Ravi, do professor Velasquez. Foi incrível essa discussão, né, não, André? Foi excelente. Eu estou aqui sorrindo, emocionada com essa mesa. Foi fantástica. Doutor Velasquez, doutor Igor, Ravi, arrasaram, só elogios aqui no YouTube, tá certo? Foi fantástico, só agradecer a vocês. E, pessoal, informar também que eu vi que tem muitas perguntas aqui com relação às postagens, tá? A grande maioria a gente vai estar postando. Aquela que foi realizada pelo Meet devido a problemas técnicos já está lá, tá certo? Que fala sobre ansiedade, TCC e neurociências, então vocês já podem conferir lá. E o que eu posso dizer para vocês é que o máximo de postagens serão feitas, tá? A gente está trabalhando para isso. Outro ponto fundamental, nós vamos ter palestras hoje à tarde, 3 palestras excelentes, vai ter uma palestra surpresa, acompanhe aí no nosso Instagram essa palestra surpresa, tá certo? E temos mais 2 palestras, uma sobre terapia comunitária integrativa, com a mestre Dora Alice, tá certo? E toda a sua equipe, e a outra sobre experiência quase morte com o FAES, ok? Não percam, por favor, tá muito boa. Essa sexta-feira aí tá recheada, vamos lá. Muito obrigado pela participação de vocês, incrível mesmo. Obrigada, pessoal. A todos os ouvintes, obrigado mesmo, a participação de vocês está incrível, os comentários, obrigado. As perguntas, tá? Continuem participando, e é isso aí, é bom ver cada aluno aqui fazendo seu comentário, cada participante, está incrível. Continue, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito obrigado por tudo. Tchau, Vanessa, professor André. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer.